E aí, seres, beleza? Como todo final de ano, na verdade, essa é uma parada que eu comecei só no final do ano passado. Este aqui é o último vídeo do ano em que eu falo um pouquinho sobre os números do canal e, sei lá, falo qualquer coisa que me der na telha. E como este é um vídeo especial, é óbvio que a gente vai ter a introdução em som altíssimo. Então, segura aí. E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes de mais nada não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Que vacilo, ainda mais pensando que este canal, meus amigos, cresceu demais esse ano. Eu vou até pegar meu caderninho aqui, olha só, esse ano eu fiz 78 vídeos, com esse daqui são 79, então talvez eu lance mais um vídeo para completar 80, né, para ninguém ficar com toque. Então fique esperto, talvez saia amanhã eu jogando alguma coisa, porque é um jeito fácil, porque eu vou jogar videogame de qualquer jeito, aí eu só compartilho e vocês veem lá eu jogando e falando besteira. Vocês me assistiram por 2.283 horas esse ano, deve bater um pouquinho mais aí até o final, mas não deve sair muito disso, divididas em 28.181 visualizações, quer dizer que mais de 28 mil vezes alguém foi lá e deu play no vídeo meu. Olha só, que maravilha. E quem foram essas pessoas que deram play no vídeo meu? Bom, em 2020 olha aqui, aumentamos em 1.148 inscritos, né? Os inscritos do canal. Não cheguei aos 2.000 inscritos, né? Uns meses atrás eu estava pensando que fosse dar tempo de chegar aos 2.000 inscritos ainda esse ano, mas eu vou bater em 1.800 e tá ótimo, tá maravilhoso. Pensar que um hobbyzinho como esse daqui pode alcançar tantas pessoas, né? Também a gente teve alguns hits do canal, né, esse ano. Bom, como sempre, queria agradecer primeiro ao grande hit desse canal, que é o meu vídeo refutando o anarcocapitalismo, que os meus queridos ANCAPs continuam assistindo vorazmente esse vídeo, impressionante, tipo, todos os meses é o vídeo mais assistido do canal. Então, muito obrigado aí aos ANCAPs por fazer isso pra mim, que vocês são maravilhosos. O outro vídeo que foi muito visualizado esse ano foi Você é Antifa. Foi um vídeo que eu lancei na época. Tava todo mundo colocando avatar da Antifa e tal, né? E aí eu fiz um vídeo curtinho tentando explicar o mais simples possível, né? O que é a Antifa, o que é o antifascismo e tal. Inclusive foi muito legal porque o Mark Blake, que é o autor do livro Manual Antifascista, curtiu uma publicação minha no Twitter falando desse vídeo e tal, foi bem legal, né? E o tradutor do livro aqui no Brasil, Guilherme, ele também compartilhou meu vídeo, chegou até a comentar lá no meu vídeo, foi bem legal, assim, foi um vídeo que trouxe bastante inscritos pro canal, mas foi isso, assim, eu acho que teve outros, né, vídeos que foram muito assistidos, né, esses últimos vídeos aí falando sobre eleições, muita gente assistiu, nem que fosse para me xingar, e aliás, esse ano foi um ano que eu percebi que eu normalmente sou mais destratado pela galera de esquerda do que pela galera de direita, o que quer dizer que eu estou fazendo o meu anarquismo de modo correto. Eu estou incomodando muito mais aqueles que estão do meu lado do que aqueles que estão do outro lado da trincheira, que eu acho que se eu posso ter algum papel no movimento anarquista e tal, eu estou falando se, eu sou muito pequeno, muito insignificante para imaginar que eu tenho algum papel, mas se algum dia eu tiver algum papel desse movimento é para dizer para os meus parceiros que não são anarquistas que ainda não tá bom. Eu acho que uma coisa que eu vou sempre tentar focar é mostrar para as pessoas que por mais que a gente conquiste algumas coisas dentro desse sistema, nunca tá bom, porque essas coisas podem sempre ser tiradas de nós e o que a gente tem que conquistar não são coisas dentro desse sistema, o que a gente tem que conquistar é a nossa liberdade para além desse sistema. E aí talvez nesse dia, quando a gente destruir esse sistema e de fato construir uma sociedade que seja possível viver, talvez aí eu diga, agora tá bom. Vou falar um pouco sobre 2020, né, cara, esse ano maluco, eu não quero ficar focando aqui nas desgraças e tal, né, eu fiz isso o ano inteiro, então só dizer que embora esteja sendo um ano bem difícil, né, assim, eu sou professor porque eu gosto muito de ser professor, e passar o ano todo sem lecionar, sem estar em contato com os meus alunos foi uma das coisas mais difíceis do ano. Lógico, assim, tirando obviamente o contato com a minha família, eu vi minha mãe pouquíssimas vezes esse ano, eu vi meu sobrinho pouquíssimas vezes esse ano, assim, com certeza bilhões de vezes menos do que eu gostaria de ver. Mas tirando esses aspectos que eu acho que influem para todo mundo que
que pôde e quis fazer o isolamento, eu acho que sentiu a mesma coisa, né, de não ter o contato com a família, com os amigos. Eu acho que para mim o contato com o trabalho, e meu trabalho é lecionar, meu trabalho é ter contato com os alunos, isso foi uma das paradas que mais me deixou mal esse ano, assim, foi não dar aula, né. E ainda mais pensando que as aulas online foram a porcaria que foram, eu fiz inclusive vídeos sobre isso e tal, participei de lives falando sobre isso, então também todo mundo sabe a minha opinião sobre a EAD, né, que é ensino à distância, que quer dizer distância do ensino, você não vai aprender quase nada, ainda mais pensando em ensino fundamental, mas enfim, né, se eu não quero transformar isso aqui num ATPC, dizer que esse ano, no final do ano passado, eu tinha vaticinado que esse seria um ano de lutas, mas puta que pariu, né, cara? Eu não imaginava que seria de luta para permanecer vivos, né? Então foi um ano que, graças a isso de ficar em casa, de poder produzir mais, talvez, de poder ter que ter mais contato pela internet, eu tive contato com muita gente de luta maravilhosa, assim, que eu não conseguiria nem citar aqui, porque são muitas pessoas que eu conheci, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, que eu tive contato e pude ver como a luta tem se manifestado de diversas formas, em diversos locais, e como isso me inspira, né, a fazer mais do que eu tenho feito, que eu acho que é o que eu posso fazer, mas que é muito pouco. Eu tenho que criar condições para que eu possa fazer mais. Então, além também dessa questão de novos contatos, aí a gente, eu falo a gente porque nós somos vários produtores de conteúdo anarquistas aqui no YouTube, que estão montando meio que uma rede de canais anarquistas, então sempre, né, tá na descrição aí outros canais anarquistas que estão produzindo, que estão fazendo a luta do jeito que é possível nesse momento, e que é muito legal fazer parte desse grupo e pensar que a gente pode aumentar esse grupo, trazer mais pessoas, trazer mais criadores de conteúdo e também mais pessoas para assistir a gente e tudo mais. Dizer que também em 2020 acho que tem sido um ano que a gente está cada vez mais percebendo o que talvez seja importante, o que não é tão importante, que a gente aprendeu muita coisa, mas que, olha, tem aquele tweet, eu acho que viralizou aí, se você pudesse trocar, não ter vivido nada de 2020, e voltar para o início de 2020 sem pandemia e tal, se você escolheria isso, porque isso quer dizer que você perderia todas as experiências de 2020, e eu acho isso uma polêmica completamente vazia, porque é óbvio, né, que eu preferia não ter vivido nada de 2020, porque do contrário a gente está falando de milhões de mortos, a gente está falando, nossa cara, de uma pandemia global, né, olha só que pleonasmo bonito, mas que não tem nem como escolher, assim, eu escolheria não viver nada de 2020 se eu pudesse reviver o sem pandemia, é óbvio, mas já que a gente teve que viver, né, porque não existem essas coisas e tal, é importante que a gente consiga extrair algum aprendizado dessas paradas, porque é isso, cara, aconteceu, né, tá aí, e a gente precisa tirar alguma coisa disso para que não seja completamente inútil, né, esse ano. Dizer que ano que vem tem coisas que eu quero fazer, que esse ano eu segurei para não fazer esse ano e tal, que eu acho que qualquer coisa que eu fizesse esse ano ia ter muito a ver com a pandemia e tal, e quero fazer coisas que não sejam monotemáticas, né, no canal. Então eu tenho projeto que eu já penso há algum tempo de fazer, que é um programa de entrevistas em que eu entrevisto pessoas não anarquistas, né, e aí não para forçar polêmica e tal, mas para dialogar, tipo, e o programa vai ser por que você não é anarquista, e aí a entrevista vai partir desta pergunta, né, e aí a gente buscar, na real, não divergências, mas convergências nos pensamentos e tal, e eu quero muito fazer isso, que eu acho que nesse momento atual do Brasil, embora eu compreenda, claro que eu compreendo que a gente tem muitas diferenças com os marxistas, tem muitas diferenças com os social-democratas, a gente tem muitas diferenças, mas eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar as convergências, né? Porque a gente está apanhando pra caralho, né? Do atual governo e de tudo isso que está em volta do atual governo, né?
Então, eu acho que a gente tem que buscar algumas convergências, principalmente do campo radical, né? Assim, esse radical, né? Não de andar de skate, mas radical no sentido, enfim, no sentido político da palavra radical. Então, eu acho que eu posso contribuir com isso, porque eu tenho muitos amigos que não são anarquistas e que eu me dou muito bem com eles e tal. Então, ano que vem vai começar esse projeto aí de Por que você não é anarquista? Vamos falar de 2021? Vamos falar de 2021. Qual que é a minha mensagem para o Roberto de 2021? Porque o Roberto de 2019, o Bertão de 2019, ele disse, né, lá no último vídeo do ano, eu falei sobre o ataque terrorista lá, a Porta dos Fundos e tal, né, e sobre como a gente estava normalizando o fascismo e de como isso, né, era perigoso, e a gente está vendo, né, como isso é perigoso e como a gente tem que lutar contra isso, né. E eu peguei esse ano, eu falei muito sobre fascismo, sobre luta contra o fascismo, porque é difícil que a gente encontre alguém, né, ou algum grupo que bata no peito e fale, eu sou fascista e tal, porque o fascista é um covarde, né? Acima de tudo, os fascistas são covardes, eles só atacam quando eles têm clara vantagem, né? Isso ao longo da história, isso não é uma coisa dos nossos fascistas brasileiros, mas isso é o que é o fascismo, né? Quem só é capaz de atacar quando tem clara vantagem sobre os outros. Então a gente tem que sempre deixar os fascistas com medo, né? Para que eles permaneçam lá quietinhos e não encham o nosso saco, né? Então a gente sempre tem que estar denunciando, sempre tem que estar indo para cima, combatendo do jeito que for possível combater, né? Porque você não precisa bater, né, numa pessoa que você acha que é fascista na rua. Tipo, tem várias formas de você combater o fascismo, inclusive o seu próprio, né, os seus próprios microfascismos e tal. Mas eu acho que esse ano é um ano que a gente vai ter que fazer ainda mais. Acho que se a gente fez alguma coisa esse ano, eu acho que a gente fez algumas coisinhas, né, pessoal? Esse ano a gente vai ter que, 2021 é um ano que a gente vai ter que fazer mais. Eu acho que é uma possibilidade clara e concreta da gente começar a vencer, né, esse fascismo. Eu falei diversas vezes nesses meses de eleição aí o quanto que não é possível vencer o fascismo nas urnas, né, porque as urnas existem, inclusive, né, para colocar o fascismo no poder, que foi o que aconteceu, e que a gente tem que combater o fascismo no dia a dia. E o dia a dia é isso aí, que passou a eleição. Espero que você que tenha militado aí durante as eleições tenha se dado bem. Se você não se deu bem, ou se você se deu bem, saiba que a sua luta não é suficiente se ela foi só para a eleição, cara. Se você lutou apenas para a eleição, você não lutou, simples assim. Então a gente precisa pegar 2021 e bater na tecla de como, por exemplo, esse atual governo, ele, além dos absurdos que ele fala e tal, é um governo que quer a nossa morte, né? Que não é só incompetente ou vagabundo que não faz nada tal, mas que muitos dos fracassos que eles têm, né, são no sentido de ferrar a gente. Então, acho que a gente tem a oportunidade nesse próximo ano de demonstrar isso. Acho que a gente tem que marcar também as nossas posições, a gente tem que ser cada vez mais radical na defesa dos nossos princípios, para a gente marcar bem, né, a linha que nos separa, por exemplo, de um Dória, de um Rodrigo Maia, de uma TV Globo e etc. Né, que a gente é contra esse governo, mas a gente não está do lado dessa galera assim, não. Tipo, a gente sempre esteve contra esse governo, eles que estão chegando agora, e não somos nós que temos que adotar os princípios deles. São eles que, se quiserem, têm que adotar o nosso, mas que sabendo que eu sou inimigo do Rodrigo Maia, eu sou inimigo do Dória, eu sou inimigo do Covas, eu sou inimigo da Vera Magalhães, eu sou inimigo dessas pessoas, e não é porque agora elas concordam comigo, porque em 2018 elas não concordavam com a gente, em 2018 elas estavam lá apoiando o fascista. Então não é porque agora eles acordaram e para a vida e perceberam o que fizeram que agora que eu tenho que aceitá-los do jeito que eles vierem. Não, você quer lutar contra o Bolsonaro, pode lutar do seu ladinho aí. Eu tenho as minhas próprias demandas, eu tenho os meus próprios aliados, e eu acho que é isso que a gente tem que construir para ficar cada vez mais claro que não existe só Bolsonaro e não Bolsonaro, que tem muitas formas da gente imaginar um futuro para além do Bolsonaro, que não seja simplesmente aceitar um Bolsonaro de como é que é? Caxemira? Enfim, um Bolsonaro de sapatênis. O que ia mudar? Ia mudar porra nenhuma. Em vez da bota, um sapatênis pisando na sua cara. E para terminar, eu acho que vale a pena uma dessas mensagens aí de esperança e tal. Bom, cara, a gente tá tendo aí
muitas notícias sobre vacinação, sobre vacinas que estão sendo aprovadas, né, a AstraZeneca recentemente, a gente está na esperança da Coronavac, né, a vacina do Dória, e independente do uso político que se faz disso e tal, né, o que importa pra gente é que a gente possa ver o nosso povo imunizado, do nosso povo podendo sair de casa sem ter que correr o risco de morrer. Então eu acho que a gente pode esperar que 2021 não, sei lá, 1º de janeiro, não vai mudar muita coisa dia 1º de janeiro, mas que até o abril, maio, junho de 2021 a gente já esteja caminhando para que a gente encontre uma forma de poder viver de verdade, né? Não só dessa forma, porque eu acredito que mesmo para quem já está saindo, mesmo para quem não pôde fazer o isolamento, mesmo para quem não quis fazer o isolamento, a vida não está normal, né, cara? Não é normal você, para curtir uma balada, ter que curtir uma balada clandestina. Não é normal para você entrar no comércio tem que colocar uma máscara, né? Mesmo que você não acredite em máscara, você é obrigado a colocar. Então isso não é normal, não é nem para quem está querendo levar a vida normalmente está conseguindo levar, porque as coisas não estão normais. E a gente só vai atingir algum grau de normalidade quando a gente tiver a vacina e for imunizado. Então, nesse momento a gente já pode começar a ter alguma esperança, que é lógico que o governo vai atrapalhar o máximo possível, porque o projeto é que a gente morra, mas ele não tem como atrapalhar tanto assim, porque a economia, de fato, ela vai precisar que a gente fique imunizado para a gente voltar a consumir. E em algum momento desse ano a gente vai ver milhões de brasileiros podendo se vacinar e tal. Então, mas tem muita gente anti-vacina. Cara, tem um monte de gente anti-vacina, sim, tem um monte de gente que é terraplanista, tem um monte de gente que é um monte de coisa, mas em realidade costuma se impor. Então, se o cara ele é anti-vacina, mas ele trabalha no Carrefour, eu tenho certeza absoluta que essas empresas vão exigir, né, a vacinação para que essas pessoas continuem trabalhando, porque é o único jeito dela garantir que as pessoas vão de fato voltar a consumir se for seguro consumir naquele local. Então é meio óbvio que nesse sentido o capitalismo se fará presente para obrigar as pessoas a se vacinar, e vão se vacinar sim, não vai ficar falando abobrinha, mas eu tenho certeza que vão. Então, se dá pra gente ter alguma esperança para 2021, a esperança de que a gente vai ser em algum momento imunizado e que, a partir do momento que a gente for imunizado, a gente pode começar a fazer mais do que a gente fez em 2020. A gente pode começar a lutar mais, a trabalhar mais, a estar mais presente, a, sei lá, fazer mais protestos e enfim. Eu acho que esse era o vídeo que eu queria dizer para vocês hoje. Desejar um ótimo 2021 para todo mundo aí. Agradecer de novo. Eu não sei se eu já agradeci, mas enfim, agradecer muito por esse 2020, foi um ano de muito crescimento do canal, embora tenha sido um ano terrível em vários aspectos, mas nesse aspecto eu acho que foi bem legal, assim. E dizer que, mano, tamo firme aí, ano que vem é nóis. É isso, igualdade para todos, poder para ninguém e abraço.